Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Espero que tudo esteja indo bem na sua vida e que você esteja com saúde, como bem vai a tua alma. Convido você a abrir sua revista na lição de número 5, a comunicação de Deus com o profeta. Como sempre, começamos com o nosso texto áureo, e o texto escolhido para hoje foi o texto de 1º livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Hoje veremos a forma como Deus se comunicava e se comunica com os seus profetas. Para falar em nome de Deus, o profeta antes, obviamente, precisava ouvir a Deus. Senão, ele não teria tido a experiência transformadora, ele não teria uma mensagem a entregar, ele não seria um profeta. Como Deus fala com seus profetas é o nosso assunto de hoje. Há 3 formas clássicas de comunicação de Deus com os profetas. Podemos vê-las todas no texto de Números 12, 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Palavras, visões e sonhos. Das 3 formas de comunicação, a verbal, sem dúvida, é a mais clara delas. Foi dessa maneira que Deus se dirigiu aos seus profetas, falando com eles. Por isso que vemos na Bíblia as famosas expressões proféticas: e veio a mim a palavra do Senhor. Quando falamos de comunicação de Deus com o homem, precisamos lembrar da figura de Moisés, o homem que Deus falava face a face com ele. Uma forma reservada apenas à pessoa de Moisés, uma categoria especial de comunicação divina. O texto de Números 12, 8 chega a dizer: ele vê a forma do Senhor. Tamanha era a proximidade, a clareza, a liberdade com que Deus se comunicava com esse santo homem. Mas, de um modo geral, a voz de Deus poderia chegar ao profeta direta ou indiretamente. Há no texto sagrado cerca de 233 experiências de alguém recebendo uma palavra de Deus dirigida a ele, como o profeta Jeremias, que escreve no capítulo 1, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas há ocasiões em que Deus se utilizava de um mensageiro, que poderia ser um anjo. Foi assim que ele falou com Daniel, com Zacarias, com Maria. Mas nem sempre esse mensageiro era um anjo. Deus poderia falar com o profeta também de um modo totalmente inusitado, como no caso do obstinado Balaão. Deus falou com ele através de uma jumenta. Cada um tem o mensageiro que merece, né? Deus poderia também usar outro profeta, como na história do profeta velho e do profeta novo, que está lá no 1º livro dos Reis, capítulo 13. Parece que, primeiro, o profeta velho havia mentido, mas depois ele fala realmente para entregar uma mensagem divina, anunciando a morte do profeta novo, que havia desobedecido à instrução de Deus. Outra forma de Deus se comunicar com os profetas era por meio de visões. Afinal, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso não está na Bíblia, mas bem que poderia estar, porque é uma grande verdade. Uma visão poderia impressionar o profeta, causar um impacto muito maior do que só as palavras poderiam fazê-lo. Por meio da visão, uma impressão se formaria instantaneamente na memória do profeta. É provável que esse fosse o objetivo de Deus ao se comunicar através de uma visão, causar um impacto emocional maior na alma do profeta. Por que será que o profeta Abacuque inicia sua carta dizendo: o peso
que viu o profeta Abacuque. Pedro vê descendo do céu um lençol atado nas 4 pontas, repleto de animais imundos para a mentalidade judaica. Dá para imaginar o impacto que aquilo causou em Pedro, né? Mas a coisa piora quando Deus o manda matar e comer aqueles animais. Essa foi a forma que Deus usou para preparar o espírito do apóstolo para pregar aos gentios, uma visão e uma ordem que o impactou. Observa-se que a comunicação por visões, normalmente, vinha acompanhada da forma verbal. Em Oséias 12:11 está escrito: Eu falei pelos profetas e multipliquei as visões. Isaías capítulo 21 começa falando de visão, no versículo 2. E mais à frente o profeta diz que ouviu, versículo 10. Gênesis 15:1 diz que Abraão recebeu em uma visão a palavra do Senhor. Desde tempos antigos, em diversas culturas, os sonhos sempre foram vistos como uma forma da divindade se comunicar com o homem. Sonhos e religiosidade sempre andaram de mãos dadas, especialmente porque os sonhos são mais democráticos. Não precisa ser profeta, todos podem sonhar. Aliás, todos sonham. Até hoje isso não mudou. Pessoas sonham e imaginam que ouviram a Deus, que receberam algum comunicado divino. O problema maior do sonho, sem dúvida, é a necessidade de interpretação. Mesmo que Deus realmente tenha falado por meio de um sonho e fala, a mensagem será frustrada se a interpretação for equivocada. E tem sonhos, irmãos, que nem José do Egito é capaz de interpretar. Aliás, quando falamos de sonhos, difícil não falar dele, de José. Primeiro, os seus próprios sonhos, que anunciavam seu futuro glorioso. Depois, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, que se cumpriram conforme ele diz. E, por fim, ele interpretou os sonhos de Faraó, o que o fez viver os seus próprios sonhos. Um homem cuja vida é marcada por sonhos. Mas a história mais impressionante envolvendo sonhos é a que está no capítulo 2 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho e queria saber a interpretação do sonho. Mandou chamar os sábios babilônios para interpretá-lo. Só que havia um problema, um pequeno detalhe. Ele mesmo, o rei Nabucodonosor, tinha se esquecido do que sonhou. Claro que ninguém conseguiu, exceto Daniel, que orou ao Deus dos céus, diz a Bíblia, e o mistério do sonho foi-lhe revelado. Infelizmente, tem muita gente banalizando a comunicação divina. Gente que fala o tempo todo, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Eu não estou falando de gente com problemas mentais. Refiro-me a quem faz isso consciente de que Deus não disse absolutamente nada, mas por maldade, por leviandade, por algum interesse de manipulação, por querer levar alguma vantagem, inventa essas mentiras. É uma pena que isso exista, especialmente no meio pentecostal. Gente que está brincando com coisa séria. Quando vier a conta, ela será alta. Por esse motivo, uma descrença tem se instalado em muitos corações de quem foi enganado, manipulado, afetado por essas falsas mensagens. Só quero que você lembre que a mesma Bíblia que diz para julgarmos as profecias, também diz: não desprezeis as profecias. Deus ainda fala com seus servos. Sim, Deus ainda fala. Boa semana, profeta. Boa semana, profetisa. Que Deus te abençoe.